viva chegou à biosfera. Os hábitos alimentares dos portugueses alteraram-se nas últimas décadas. Comemos mais carne e menos produtos hortícolas. Mas será que isso nos beneficia? O consumo elevado de produtos de origem animal acentua a procura de carne de pouca qualidade. Muitas vezes, o baixo preço esconde impactos ambientais e malefícios para a saúde. Rações com soja e milho transgénicos, hormonas e antibióticos em abundância sustentam a produção animal intensiva, um modelo que contraria as leis da natureza e que retira fertilidade aos solos. Na herdade biológica do Freixo do Meio descobrimos as diferenças, conheça também as leguminosas e as hortícolas que devem acompanhá-lo numa refeição. Esta semana, o convidado do bilhete de identidade é um antílope africano. Saiba mais sobre este herbívoro daqui a pouco. E ainda os índices sobre qualidade ambiental e as notícias da semana. Muitos são os temas que lhe farão companhia nos minutos que se seguem. Fique com o Biosfera. De onde vem a carne que compra? Como é produzida? A recente polémica sobre a presença de ADN de cavalo em produtos processados leva-nos a questionar a qualidade e o modo de produção do que nos chega à mesa. Preços baratos ocultam os custos reais para a saúde e ambiente. Ir ao talho de um supermercado. Encontrar no rótulo da carne embalada a imagem de uma quinta e de um animal a pastar livremente. Em alguns produtos, o porco ou a vaca é representado em desenho e com ar feliz. Se a fotografia fosse a dos bastidores da produção de carne intensiva, será que compraria este produto? A maior parte da carne que é consumida atualmente em Portugal e um pouco por todo o mundo é carne produzida em regime intensivo, ou seja, os animais estão fechados, não estão em pasto, não estão no ambiente e são alimentados com rações. As vacas são ruminantes, não foram feitas para comer cereais nem soja e, portanto, logo aí começa um dos grandes problemas para a sociedade. É que, por causa dessa alteração alimentar, têm surgido muitas e variadas espécies de micróbios que são patogénicos e que são resistentes ao nosso aparelho digestivo e já toda a gente ouviu falar de diferentes gripes e epidemias. Isso tem muito a ver com a alteração alimentar que nós introduzimos junto destes animais para conseguir produzir mais e mais depressa. Rações fabricadas para dar resposta ao elevado consumo de carne dos países industrializados. Só na primeira década deste século, a desflorestação da Amazónia atingiu os 30%. Em 2010, as exportações de carne de vaca e soja foram responsáveis pela emissão de 2,7 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono. Na balança alimentar portuguesa, o excesso de calorias e gorduras saturadas superam os frutos, hortícolas e leguminosas. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao período de 2003 e 2008, registram desequilíbrios na dieta alimentar dos portugueses. O consumidor nacional recorre em excesso à carne, pescado e ovos, ingere produtos alimentares e bebidas que correspondem por dia a uma média de 3.884 quilocalorias, um aumento de 4% face ao valor registado na década de 90 e que ultrapassa consideravelmente o valor médio recomendado para o consumo diário de um adulto, entre 2.000 a 2.500 quilocalorias. Os portugueses estão a comer mais carne, cada vez mais carne, em termos de quantidades. Aliás, até é fácil de ver, eventualmente, nos restaurantes, em que a quantidade de carne servida está muito acima das recomendadas, a quantidade recomendada. As pessoas não têm noção, que às vezes querem uma quantidade, um bife pequenino, mas, no fundo, nós precisamos, cada adulto precisa mais ou menos a palma da mão, em tamanho e em largura. Esta é a quantidade de carne ou de peixe que devemos consumir por refeição. E a maior parte de nós temos quantidades de bifes deste tamanho. Desde 2008 que os portugueses comem menos 5 quilos de carne por ano. A quebra notou-se sobretudo na procura de bifes de vaca. Em contrapartida, aumentou a procura da carne de aves, a mais consumida depois da carne de porco. Ainda assim, o atual consumo, 112 quilos de carne por ano, apresenta riscos para a saúde e está muito distante do aconselhável, entre 20 a 30 quilos anuais. O excesso normalmente da carne estão associado a gorduras saturadas
e a gorduras pró-inflamatórias. Portanto, estamos a falar aqui de agravamento de tudo que seja doenças inflamatórias, desde doença cardiovascular, o próprio cancro tem o seu quê de inflamatório, doenças degenerativas, tudo o que seja artrites, reumatismo, tudo isto tem um componente inflamatório que o consumo de carne vai agravar. O excesso proteico também não é benéfico, porque acidifica demasiado o plasma, o sangue, e o nosso organismo vê-se obrigado a tirar cálcio dos ossos para descalcificar, portanto induz osteoporose, o excesso proteico. Há uma estatística muito interessante, num estudo feito em Inglaterra, no Reino Unido, que verificou que se as pessoas reduzissem em 30% o seu consumo de carne, portanto estamos a falar em cada 3 refeições que costumam comer com carne, ficam só com 2 e uma deixam de comer carne, em cada 3. Ao fim do ano, em média, resultariam menos 18 mil mortes por ataque cardíaco. Primeiro, diferenciava entre as brancas e as vermelhas, porque normalmente as vermelhas têm um teor de gordura muito superior. E normalmente é gordura saturada e gorduras ômega 6 que são mais pró-inflamatórias. Portanto, aqui vem a categoria das carnes vermelhas. As carnes brancas têm menor teor de gordura, portanto são mais vantajosas neste aspecto. Mas depois mesmo dentro destas eu separava aqui as carnes biológicas e não biológicas, porque a forma de como os animais foram criados, a forma como eles foram alimentados faz uma diferença significativa, não só na parte de sabor e de textura do alimento, mas também da parte nutricional. Por cada quilo de carne vermelha produzida em regime intensivo, perdem-se 35 quilos de solo fértil. Exatamente o oposto do que acontece no modo de produção extensivo integrado ou biológico. Na herdade do Freixo do Meio, em Montemoro Novo, o peru, ou porco preto de raça alentejana, tem um papel fundamental no equilíbrio ecológico do montado. Os animais alimentam-se das pastagens naturais e da bolota, ao mesmo tempo que contribuem para a fertilidade dos solos. Quando nós criamos um porco alentejano no montado, com este regime natural a andar, a cumprir as suas funções, a gordura do porco é completamente diferente. É basicamente oleico e linoleico, são bons ácidos gordos. Quando nós criamos um animal fechado, ele produz uma gordura à base de palmítico e de esteariático, são más gorduras. A gordura é completamente diferente, o resultado é completamente diferente. Porquê? Porque o animal foi engordado, alimentado com alimentos concentrados, que ele não está preparado para ter tanta energia, e o ácido, a gordura que se forma é completamente diferente. Nos 440 hectares da herdade orgânica, encontramos raças autóctones produzidas em modo biológico, como a vaca barrosã. Enquanto a média de encabeçamento no Alentejo é de uma vaca por hectare, aqui a densidade animal é mais reduzida. Conta-se um bovino por cada 5 hectares de pastagens. A maioria dos animais tem uma função que é entrar num ciclo de reciclagem de nutrientes. Por exemplo, uma vaca o que faz é comer muita pastagem, que é basicamente carbono, e transformá-la em azoto. Mas está vocacionada para fazer isso andando num espaço grande, e por isso o azoto que vai libertando é completamente equilibrado com o espaço. Se eu fecho o animal, ela deposita o azoto todo das fezes num sítio, e esse azoto em excesso é um problema. As pecuárias geram tamanhas quantidades de estrumo, os volumes de efluentes de esgotos dos dejetos dos animais são de tal ordem que não há como tratar. Eles muitas vezes são acumulados em grandes lagoas para evaporar e enfim, para ir degradando, mas o que acontece nesses casos é que existe infiltração no solo e, portanto, depois vai haver contaminação dos aquíferos subterrâneos. E há muitos casos, infelizmente, cá em Portugal, onde eles são ilegalmente canalizados para rios e ribeiros e, portanto, causam mortandade de toda a vida aquática, causam enorme poluição e são uma fonte de grandes riscos para a saúde humana. Já se questionou porque produtos ricos em calorias vazias, os chamados fast food, são muitas vezes mais baratos do que frutas, vegetais e produtos biológicos, o que escondem. As rações, todas, sem exceção, utilizam milho e soja geneticamente modificados. Portanto, existem transgénicos na alimentação animal. Mesmo que uma pessoa queira evitar o consumo de transgénicos, e no supermercado, neste momento, os transgénicos estão basicamente na secção dos óleos e estão rotulados. Portanto, quem quiser evitar os transgénicos pode fazê-lo, pode escolher, há opção. Mas na produção animal essa opção deixa de existir. Passando para a questão do leite, há um estudo que identifica tipo 10 ou
mais de 10 medicamentos no leite de vaca. Não acho que isto seja muito normal, estar a fazer antibióticos e anti-inflamatórios quando estou a tentar beber leite. Nós hoje temos uma economia que não valoriza todo um conjunto de serviços que os modelos agroecológicos proporcionam e promovem. E por isso nós temos uma economia apenas focada num conjunto de questões muito ligadas com as nossas atividades. Isto faz com que a carne convencional tem um custo real muito mais alto que a carne biológica. Se nós contarmos a sério os custos ambientais, sociais, em termos de emprego, por exemplo, em termos energéticos, o custo verdadeiro é muito mais alto, mas a economia permite que o preço a que este produto saia no mercado é artificialmente barato, porque não incorpora na equação da formação do preço os custos verdadeiros. Há muitos custos que nós pagamos indiretamente através dos nossos impostos, por exemplo, o subsídio de desemprego, e há muitos outros custos que nós estamos a varrer para debaixo da mesa, mas que são custos reais, como os custos ambientais e os custos energéticos. As pessoas não têm noção de todo da quantidade de água que é necessária para produzir as rações que depois são usadas para produzir os animais. Só para lhe dar uma ideia, um hambúrguer de 150 gramas de carne produzida neste regime intensivo, de carne vermelha produzida neste tipo de produção, tem escondido, ou seja, implicou o consumo de tanta água quanto aquela que se gasta num chuveiro de 4 horas. Um bezerro de 500 quilos implicou o consumo de tanta água que essa água é suficiente para fazer flutuar um navio de guerra. Na herdade do Freixo do Meio produzem-se 10 toneladas de carne por ano, cerca de 200 quilos por semana. O negócio de Alfredo Sendim gera 15 postos de trabalho. Estes e outros produtos de produção bio, como hortícolas, cereais ou café de bolota, podem ser encontrados na loja e talho da herdade do Freixo do Meio, no Mercado da Ribeira, em Lisboa. Produzo menos por unidade de tempo e produzo menos por unidade de espaço, mas consigo fazê-lo de uma forma muito mais racional, muito mais eficiente, muito mais compatível com as regras da natureza. Por exemplo, estes perus conseguem, se nós os deixarmos aqui mais um dia ou dois, eles vão comer a erva toda que aqui está, comem a erva de forma diferente das vacas, das ovelhas, conseguem aproveitar um recurso que as outras espécies animais não conseguem aproveitar, que são os insetos. Eles neste momento estão muito mais à procura de insetos do que propriamente de plantas, mas também comem plantas que os outros ruminantes, as vacas, as ovelhas, mesmo os porcos, não conseguem comer. Por isso, se eu tiver perus em extensivo numa herdade, eu consigo um aproveitamento muito mais eficiente dos recursos. Anda. Celestino Santos decidiu mudar de vida aos 40 anos. Fez uma pausa na carreira de repórter fotográfico para se dedicar à recuperação de 4 raças de galinhas portuguesas através da produção biológica. É um dos microprojetos autónomos instalados no viveiro do Freixo do Meio. Isto aqui tem 2 rampas de acesso que depois são engradadas. O próprio chão do galinheiro móvel é em rede, exatamente para que todo este processo digestivo vá ficando por aqui espalhado no solo, que no fundo vai ser um contributo para esta área. Portanto, a pastagem aqui, a tendência vai ser que vai melhorando. O terreno regenera ao fim de 4 semanas após a rotação da área de pasto. As aves alimentam-se da variedade de gramíneas e insetos. Não é competir com grandes produtores, nem sequer ter os ovos nas grandes superfícies, é só a venda local e então sou um produtor classe 3 que é o que nós apelidamos um pequeno produtor. Portanto, legalmente tenho as minhas limitações, não vou ter mais do que 500 aves. Neste caso tenho um abrigo aqui com 4 metros por 2, mas que não é o espaço onde elas vão viver. No fundo elas só entram lá dentro para a postura e para dormirem ao abrigo dos predadores. Portanto, todo o espaço que elas têm disponível é o espaço que eu delimito todos os dias através de 1 ou 2 cercas destas, que são cercas elétricas
que são alimentadas com painel solar e com uma bateria, portanto que eu posso movimentar na pastagem, que é esse o objetivo deste projeto. Celestino tem atualmente 60 galinhas poedeiras, visita a capoeira 3 vezes por dia e recolhe em média 50 ovos. A próxima etapa é produzir frangos para carne. No modo biológico, o prazo mínimo de abate são 80 dias, enquanto na produção convencional intensiva a média oscila entre os 38 e os 48 dias. A mais conhecida é a galinha pedrez, depois tem a raça amarela, que normalmente é a castanhada, a raça preta, lusitânica, e a raça branca. São as raças que há mais tempo perduram nas nossas paragens, nas nossas paisagens, nos nossos campos. E por isso elas são muito mais adaptadas à utilização dos nossos recursos. E por isso faz sentido em agricultura biológica, porque elas são de facto capazes de desempenhar um leque muito maior de funções no ecossistema. Faz todo sentido que nós as utilizemos. Na avicultura intensiva, as pastagens transformam-se em gaiolas. Espaços confinados, com horas de luz manipuladas, são partilhados por centenas de aves. Carne barata, com elevada taxa de produtividade e que se reproduz em pouco tempo. Nem sempre passa com distinção nos testes alimentares realizados pela DECO. Já testámos frango, já testámos pato, e esses produtos estavam extremamente contaminados e muitas vezes também com essas bactérias que podem causar toxinfecções alimentares, e por isso é sempre muito importante cozinhar bem o alimento. Todos os anos, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor analisa amostras de carne e produtos derivados. O último teste incidiu sobre a venda de carne picada a granel em 34 talhos das regiões do Grande Porto e Grande Lisboa. Os resultados realmente foram desastrosos, ao ponto de nós próprios desaconselharmos a compra desse tipo de carne. Uma das primeiras constatações que fizemos foi que a carne picada está a ser vendida a temperaturas muito elevadas, em média 5, 6 graus centígrados, quando, de acordo com a lei, não pode ser vendida a mais de 2 graus centígrados. A qualidade nutritiva da própria carne era deficiente. Nós encontramos carne muito gorda, por vezes com teores de gordura superiores a 20%, encontramos carne rica em colagênio, portanto, que abunda nos tecidos conjuntivos, e por sua vez também vimos que essa carne normalmente estava contaminada com outras carnes. As análises microbiológicas à carne picada detectaram contaminação fecal e micro-organismos potencialmente patogénicos. Quase 1/4 das amostras continha salmonela, 1/3 acusou Listeria monocytogenes, bactéria aeróbia, associada a patologias como a meningite, septicémia e abortos. Mais surpreendente, talvez, foi aquilo que nós encontramos a nível dos sulfitos. Os sulfitos são conservantes que estão interditos na carne, que têm a particularidade de restaurar a cor primitiva da carne e também de serem potencialmente alergénicos, ou seja, os sulfitos podem causar dores de cabeça, náuseas, problemas digestivos, cutâneos e até crises de asma. E o seu poder alergénico é tal que a própria legislação obriga à indicação de uma frase quando eles são incluídos nos géneros alimentícios onde estão autorizados. E nós encontramos realmente concentrações tão elevadas que eram próprias de quem não sabia muito bem o que estava a fazer. Em abril deste ano, a Comissão Europeia revelou que 5% dos produtos etiquetados como carne de vaca continham carne de cavalo. A investigação envolveu 4.300 inspeções nos Estados-membros. Para além do ADN de equídeos, foi detectado fenilbutazona, um inflamatório proibido na cadeia alimentar. O mesmo medicamento foi encontrado meses antes pela DECO em hambúrgueres e almôndegas vendidos em Portugal. Ou estão a entrar na cadeia alimentar animais que não estão destinados a esse fim, ou estão a ser administrados medicamentos ilegalmente a animais destinados a consumo humano. Portanto, de vez em quando vamos encontrando problemas a esse nível de resíduo de medicamentos, mas a situação ao longo dos anos tem realmente melhorado. Tome nota sobre os cuidados a ter quando se compra carne. Verifique a higiene do estabelecimento e a temperatura nos expositores.
A carne fresca deve ser conservada até 7 graus centígrados. A carne de aves não deve ultrapassar os 4 graus. Avalie a cor da peça. A carne de vaca deve ser vermelha e brilhante. A carne de porco deve estar rosa pálida. O tom escurecido está associado a problemas de conservação ou tempo de exposição demasiado longo. Cores berrantes indiciam aditivos alimentares. O odor deve ser neutro e pouco pronunciado. A gordura deve ser esbranquiçada. O tom amarelado indica oxidação. O próximo passo, reduzir o consumo. Há um desenho que a maior parte dos nutricionistas gosta muito de fazer, que é num prato de comida, dividimos o prato em meio. Metade do prato de legumes. E depois a outra metade, um quarto com os cereais, por exemplo, ou a batata, e o outro quarto com a parte proteica, com 2 ovos, com um bocadinho de peixe ou com um bocadinho de carne. Agora, podemos fazer exatamente o mesmo conjunto, só que em vez de termos carne e o cereal, temos, por exemplo, um feijão ou um grão, e com os cereais. Portanto, isto acaba por ser um prato equilibrado. Em Portugal é muito comum a massa com grão, não é? Portanto, temos o rancho, tiro-lhe a carne. Portanto, se eu fizer uma massa com grão, tenho uma refeição equilibrada. Ou se, por exemplo, se fizer um arroz com lentilhas, um arroz com feijão, um arroz com grão, também já está equilibrado. A polémica em torno da carne de cavalo lembra-nos a fragilidade do consumidor face à indústria alimentar. Rótulos omissos e pouco esclarecedores devem ficar de fora da lista de compras. O modelo intensivo responde à procura crescente de proteína animal, altera hábitos alimentares e faça escolhas mais sustentáveis. Redescubra o sabor da carne produzida em modo extensivo, assim como as leguminosas, proteínas vegetais que enriquecem o solo e a saúde.